Mário Celso Petralha volta aos holofotes do futebol brasileiro no debate da futura Liga Nacional de Futebol. O presidente do Atlético é um dos maiores entusiastas da ideia e tenta tirar do papel algo que, na realidade, já deveria ter acontecido há bastante tempo. No final das contas, é mais uma vez Mário Celso Petralha se colocando como grande opositor aos clubes do eixo do futebol brasileiro, tentando um futebol nacional mais igualitário. Algo que o Petralha já tentou tirar do papel várias vezes e pode entrar na lista de, por exemplo, brigas por direitos esportivos das transmissões de televisão mais igualitárias e até mesmo a lei da SAF, que poderia permitir que clubes que não necessariamente teriam o mesmo poder de investimento chegassem numa prateleira que só os clubes mais bem pagos e de maior receita no futebol brasileiro conseguem chegar. Então, Petralha nessa posição de inimigo do eixo, vamos ser sinceros, é algo que a gente vê desde que o presidente do Atlético se coloca numa posição de rebeldia mesmo, de não aceitar uma estrutura quase que pré-definida do futebol brasileiro pela CBF, pelo Clube dos 13, pela Globo e por tantos players de mercado que fazem o grande ser grande e continuar grande, o médio ser médio e continuar médio, o pequeno ser pequeno e continuar pequeno. O Atlético, acho que dá para dizer com tranquilidade que é o clube que mais conseguiu transitar entre prateleiras diferentes numa estrutura do futebol nacional. Em algum momento considerado até um clube nacional, mas inferior à realidade que tem hoje, ao ponto de ser um clube campeão recorrente, uma das principais camisas do futebol brasileiro. E o que eu quero trazer nesse vídeo, além de botar o Petralha nessa posição de principal opositor ao eixo, principal opositor à estrutura que o futebol brasileiro vive, é que o Petralha, ele precisa acertar. Ele tá levando a camisa do Atlético para uma posição de confronto que, para ser sincero, eu acho que o torcedor do Atlético até gosta, mas está na hora de conseguir mexer os bastidores para tirar uma ideia muito positiva do papel. E hoje eu vejo, por exemplo, a situação da SAF, que o Petralha foi um dos grandes entusiastas, ficar na ideia. Porque aparentemente a gente não vai ter nenhum tipo de segmento de um investidor apostando no Atlético. Agora a questão da nova liga, de certa forma, é tentar fazer com que o cenário do futebol brasileiro não favoreça o Atlético, mas que gere um cenário de mais igualdade a partir de retorno esportivo, como a gente vê nas principais ligas do mundo. E aí a gente quer ver também o Atlético, de alguma maneira, usufruindo dessa briga que o seu presidente compra. Porque não adianta o Petralha sair comprando brigas e mais brigas e mais brigas se isso em nenhum momento gerar esse cenário de mais igualdade e, sendo bem sincero, se isso em nenhum momento beneficiar o Atlético. Porque eu tô vendo muito mais o Petralha preocupado com brigas que, óbvio, podem influenciar o Atlético, mas brigas amplas no futebol brasileiro, do que realmente aquele mandatário que defendia a camisa do Furacão acima de qualquer coisa. E não que a briga do Petralha esteja errada, mas o Atlético tem que ser prioridade. E essa questão da nova liga vai mudar o futebol brasileiro ou vai botar o Atlético como prioridade? Então eu até brinquei na capa. A questão da SAF, a questão da nova liga, a questão da distribuição dos direitos. Em algum momento a gente precisa ver esse cenário mais igualitário, mais justo, beneficiando o Atlético. Porque até agora não foi mais ou menos o que aconteceu, não. Mas eu gosto de ter o Petralha nessa posição. A gente, que tá aqui no Rio e São Paulo, a gente vê como tratam Petralha com muito respeito. O Petralha é um dos dirigentes mais respeitados que se tem no futebol brasileiro. O Petralha é um dos dirigentes mais acima da média que se tem no futebol brasileiro. E o eixo reconhece isso. E para o eixo reconhecer qualquer coisa envolvendo o Atlético, minha galera, é porque realmente ele acaba sendo muito acima da média. Então, é bom você ter o Petralha tocando o Atlético novamente nesse front. Comete muitos erros.
Mas é importante você ter essa força nos bastidores que o Petralha ele realmente acaba te trazendo. E agora, pensando numa nova liga, com uma distribuição de receitas mais igualitária, com uma distribuição de receitas focada também no desempenho esportivo, a gente pode sonhar com uma discrepância menor em relação às receitas que existem hoje no futebol brasileiro. E algo que eu sempre falei pra vocês. Se tem um clube que sabe fazer muito com pouco dentro do futebol brasileiro, esse clube se chama Clube Atlético Paranaense. É uma instituição que aprendeu a funcionar quase que num fair play financeiro sem estar no fair play financeiro. É uma condição ali de saber fazer um elenco competitivo dentro das suas limitações, mas competitivo. Um clube competitivo dentro das suas limitações, mas um clube competitivo. Com uma receita que não chega entre as 10 maiores do futebol brasileiro. Algo que o Atlético nunca teve. Então, vai aquela esperança. Se o Atlético se aproxima do Grêmio, do Cruzeiro, do Inter, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco em relação a finanças, eu acho que historicamente o Atlético mostra que pode fazer mais. Até porque hoje a gente enxerga um cenário de equilíbrio em relação a muitos desses clubes, com esses clubes com muito mais dinheiro que o Atlético. Então o Clube Atlético Paranaense, ele precisa ser cabeça dessas brigas políticas? Sim. Inclusive, acho que o Atlético deveria ser até mais ativo na questão do fair play financeiro. O Atlético sendo mais ativo na questão do fair play financeiro para ser rígido, sair do papel mais rápido possível, eu acho que o clube se beneficiaria até mais do que a SAF. Já cansei de falar isso para vocês. Então o sentimento que eu tenho aqui pra gente trocar uma ideia é que o Clube Atlético Paranaense, ele precisa bater de frente. Mas ele precisa bater de frente pra, de alguma maneira, poder colher os frutos. Até agora eu não vejo colhendo os frutos. E assim, entrar naquela posição, né? O futebol brasileiro odeia o Atlético. O futebol brasileiro odeia o Petralha. Porque o Petralha não aceita uma posição pré-estabelecida. Como assim vocês vão tirar o meu lugar? Pensa o Vasco, pensa o Grêmio, pensa o Inter, pensa o Santos, pensa o Atlético Mineiro, pensa vários clubes que estão numa posição de conforto há muito tempo. O Atlético e o Petralha, de certa maneira, são os players que tentam acabar com uma zona de conforto no futebol brasileiro. E ao mesmo tempo que o Atlético pode usufruir disso, o Atlético pode ser prejudicado nesse sentido. Porque os bastidores certamente vão voltar contra o clube. Não é fácil estar nessa posição. Não é simples estar nessa posição que o Atlético está se colocando. E aí a gente volta novamente para falar desse senhorzinho aqui. Muita personalidade, muitos erros, muitas decisões questionáveis. Mas se tem algo que a gente não pode, assim, condenar Mário Celso Petralha, criticar Mário Celso Petralha em relação à coragem que ele tem e a força de botar o Atlético no topo. Agora falta acertar algumas decisões no futebol do Atlético para o Atlético ser mais forte ainda, né, presidente?